A gente tem visto que a AI muda a educação, desde o professor até o aluno e a maneira como isso é aplicado na prática. Em saúde, especificamente, a AI ela veio principalmente para acelerar muitos dos processos que eventualmente levavam uma década. Hoje, para fazer um equilíbrio entre a velocidade da inovação, a proteção dos dados, eu vejo que a gente tem que trabalhar muito com a parte de governança dentro da empresa. Então, eu acho que a gente está numa fase importante no momento de transformação, de disrupção que a tecnologia traz no dia a dia dos nossos trabalhos para que a gente possa ser novos profissionais a partir de agora. Então, é dar o poder para cada um dos nossos colaboradores poderem realmente desenvolver, criar, preparar e operar os seus agentes. As empresas estão vivendo um momento decisivo, transformar inovação em resultados reais. No Oracle AI World, vimos muito como AI está no centro dessa jornada, impulsionando eficiência, acelerando as decisões e abrindo espaço para as novas formas de crescimento. Foram dias de muita troca com líderes de diferentes setores, mostrando como estão aplicando a IA para resolver desafios reais, equilibrar inovação e operação e preparar suas empresas para a nova era de crescimento orientada por dados e colaboração. Eu sou Felipe Patané. E eu sou Leandro Vieira. E esse é mais um episódio da série especial do Oracle Cast, direto do Oracle AI World. Neste episódio você vai ouvir líderes que estão impulsionando a inovação com AI, compartilhando desafios, aprendizados e suas expectativas como futuros dos negócios. Vamos começar ouvindo Sérgio Lopes, da Alura, um dos maiores ecossistemas de educação e tecnologia da América Latina, sobre sua visão em relação aos impactos de AI no setor de educação. Eu acho que AI é transformador em todo tipo de mercado hoje em dia, de todas as áreas de atuação, certo? Mas na educação, que é a área onde a gente atua na Alura, isso é particularmente interessante porque a gente começa a ver a AI como um habilitador tanto para o professor e para os professores conseguirem ser mais produtivos e criar conteúdo e auxiliar mais os alunos, né, ganhar mais qualidade e produtividade, quanto inclusive para os próprios alunos terem uma experiência diferente. A gente tem visto que a AI muda a educação, desde o professor até o aluno e a maneira como isso é aplicado na prática, certo? E educação é transformador para qualquer sociedade, né? Ainda mais no momento onde a sociedade está avançando rapidamente e a gente precisa estar se reinventando como pessoas, etc. Ter uma educação realmente habilitadora e potencializada é incrível. Então a gente tem na Alura se dedicado muito a pesquisar e a estar na fronteira do que é possível com AI aplicado à educação de maneira responsável, de maneira, obviamente, compatível com os valores de educação, de crescimento humano, desenvolvimento humano, mas com certeza de uma maneira que potencialize a eficiência dos alunos e dos times educacionais. Então a AI acho que muda várias áreas, mas a educação, que é uma área tão core para a humanidade, é muito bacana de ver como tem muito potencial e muita coisa interessante sendo feita. E o futuro é brilhante para todo mundo, né? Pato, eu tenho um sonho, eu já falei isso várias vezes, acho que já falei até aqui no Oracle Cast, mas o time de marketing aqui da Oracle cansa de me escutar falando isso. Eu falo, meu sonho é que um dia a gente tem um evento que só os nossos clientes falam. A gente não precisa falar de produto, a gente não precisa falar de solução. Mais nada. Só deixa os clientes falando. Porque olha essa fala do Sérgio. Não, eu fiquei até emocionado aqui no statement, né? Tenho uma mãe professora, então eu tenho um carinho muito especial por educação. A minha também era professora. Uma vez eu vi uma seguinte provocação. Como era uma montadora de carros em 1970 e como era uma escola? E como virou uma montadora de carros em 2020, 2010 e como era uma escola? A montadora é brutal. A evolução era quase que 100% de seres humanos na linha de montagem e depois só robôs. Hoje, se a gente olha uma fábrica da Tesla, basicamente só feita por robôs. Nem chegando tão perto, mas assim, 2010, 2020. E aí, a escola de aula, né, 1970, as mesmas era carteiras, a professora, o quadro várias negro. carteiras, uma professora e um quadro, e em 2010, a mesma coisa. Então, eu particularmente fico muito empolgado de ver que a gente pode impactar positivamente um setor que é tão importante. São os professores que criam as próximas mentes, que vão dar o senso crítico de como que essas crianças que um dia virarão adultos, né, que participarão da economicidade, de como eles podem contribuir de forma positiva. E o que é legal de trazer o Sérgio falando, eu não sei quantos de vocês conhecem a Alura, mas vale depois ir lá pesquisar um pouquinho sobre a Alura. A Alura, ela nasceu alguns anos atrás como o maior ecossistema de
capacitação, principalmente de pessoas de tecnologia. E a Alura, eu tenho um carinho muito grande pela Alura porque ela é o parceiro do Oracle Next Education. A Oracle tem um programa de fomento de educação, onde a gente pega pessoas vulneráveis, de setores vulneráveis, e traz um pouco de capacitação para essas pessoas em empreendedorismo e tecnologia. Nosso grande objetivo com esse projeto é formar pessoas para que elas vão mais prontas para o mercado de trabalho e de verdade transformar a vida daquelas pessoas através da tecnologia. Behind the scenes desse projeto da Oracle é a Alura. Então a Alura faz um white labeling da solução dela. Basicamente a gente tem ali a Oracle como grande. Então a Oracle foi cliente da Alura. E há pouco tempo a gente conseguiu converter a Alura de um outro Cloud Service Provider para a OCI. O Sérgio foi um dos principais sponsors desse projeto, trazendo tudo que a Alura faz de inovação para dentro do OCI. E depois disso, a Alura adquiriu a FIAP, que é uma das principais universidades de negócio do Brasil, e acabou de fazer uma parceria com a Startse, que tem se posicionado muito grande, de uma maneira muito exitosa na educação executiva. Então esse grupo é gigante, e é um pouco do que você falou, a visão que o Sérgio tem de transformação do modelo educacional através da tecnologia no primeiro momento, por isso que ele fundou uma EdTech lá atrás, ele é um dos fundadores junto com o Paulo, e agora através de AI é brutal, porque AI ela vai mudar tudo, desde a eficiência do professor, a forma como o aluno compreende a matéria, né? Exato, através de um gamification, uma forma personalizada de entrega de conteúdo, e ele tocou num ponto super importante, respeitando a ética, né? Porque imagina o que pode ser feito de uma maneira negativa se você não tem cabeças pensando de uma maneira concisa sobre isso, né? Excelente. Acho que então o resumo de tudo isso que a gente pode citar é uma parceria funcionando na prática, né? Oracle apoiando a Alura, Alura apoiando a Oracle, e um ecossistema ainda muito maior crescendo junto. Muito bom. Também, acho que queria só finalizar esse comentário desses vídeos com uma frase do Leonardo da Vinci, que é: o conhecimento nunca esgota a mente. Então, por mais mentes brilhantes e exemplos como esses. Amém. Para o próximo agora comentário, vamos seguir com as entrevistas. Vamos ouvir o Paulo Pérez, da BioFi, empresa de biotecnologia e inteligência artificial, que foi um super destaque no Oracle AI World, representando a América Latina em um dos keynotes principais do evento e apresentando como a IA está revolucionando o setor de saúde. Vamos escutar o Paulo? Esse ano eu tive o privilégio de ser convidado a estar no keynote de abertura do evento, né, do AI World, junto com o Mark Cecília, novo CEO da Oracle, né? Imagina, uma empresa brasileira, nós aqui estamos muito felizes com isso. E a ideia dessa nossa conversa é tanto falar um pouco do que a BioFi desenvolveu na área de saúde, como isso tem impactado as vidas das pessoas, como também um caso real. Em saúde especificamente, a AI ela veio principalmente para acelerar muitos dos processos que eventualmente levavam uma década. Por exemplo, a descoberta de novos medicamentos, que é uma coisa que a BioFi vai começar a atuar no próximo ano. Nós construímos um banco de dados gigante de DNA de bactéria e para o próximo ano nós vamos usar a inteligência artificial justamente para pesquisa, que a gente chama pesquisa in sílico, de novos peptídeos antimicrobianos, que seriam como novos antibióticos, para combater essas bactérias que estão aí, essas bactérias resistentes. Isso só é possível graças à AI. Sem a inteligência artificial, esse processo de descoberta de novas drogas leva uma década. Nós estamos falando de reduzir isso para 2 anos. Tá? É uma coisa que muda totalmente a sociedade. E além dessa aplicação que eu falei da descoberta de novos medicamentos, especificamente no caso, estou falando de bactérias, existem várias outras aplicações da inteligência artificial, até no combate ao câncer, no envelhecimento com qualidade de vida e vários outros, e com certeza vão mudar como a sociedade, como o homem hoje vive. Muito bom. Muito legal. Gente, quem puder, assista o keynote principal do Mike Cecília. No finalzinho, o Paulo compartilha toda a sabedoria com a gente. Baita orgulho brasileiro. É para mostrar que tem capital intelectual muito bacana aqui no Brasil e que a gente pode abranger o mundo. Se a gente fosse resumir aqui os pontos que o Paulo falou e explicando um pouquinho mais para você do que é a BioFi e de como que a AI é muito mais do que somente traduzir um e-mail. Esse cara teve a ideia de fazer sequenciamento genético de DNA com inteligência artificial, by the way, usando um banco de dados Oracle vetorizado para poder fazer tudo isso factível. Hoje em dia, pessoal, entrando um pouco na medicina aí com a licença poética de dois não médicos. Nos desculpem, por favor. Exatamente. O que eles fazem? Então, hoje,
os seres humanos, a gente tem cada vez mais desenvolvido resistência aos antibióticos. Por quê? A gente chega num médico, a gente tem determinada doença, algum vírus, alguma bactéria, e aí os médicos, muitas vezes, pela alta necessidade de atendimentos, recomendam um antibiótico mais forte, que vai matar a maior parte das coisas e, hopefully, né, provavelmente vai matar aquilo que está te infectando no momento. Só que para as doenças mais graves, esse tempo ele pode significar de verdade a vida e a morte. Então, quando você quer fazer um sequenciamento de DNA para saber exatamente qual bactéria está infectando aquele portador, hoje demora 5 dias, pessoal. 5. E qual a medicina que é mais efetiva contra aquela bactéria, né? Exatamente. Só que muitas vezes eu posso não ter 5 dias se eu já estou num estágio muito avançado. By the way, acho que é a segunda ou terceira maior causa de morte lá nos Estados Unidos. À frente até do câncer, pelo que o Paulo até falou no palco principal, né? A gente fala bastante com o Paulo, então ele compartilha muito desses detalhes. Com a AI, com o banco vetorizado, ele vai conseguir reduzir para 4 horas. Pessoal, de 5 dias para 4 horas. Com um custo muito menor do que a forma como é feita hoje, né? Isso é um absurdo de impacto no dia a dia. Isso de verdade é salvar vidas. Isso é de verdade dar um propósito, que é o que a gente compartilha nos últimos eventos aqui, para a inteligência artificial. Um propósito, inclusive, super nobre. Além disso, do sequenciamento, ele também promete a criação de novos antibióticos muito mais rapidamente. Então a gente vai conseguir isolar essas bactérias, e essas bactérias elas mutam, elas variam conforme o tempo. Então se a gente conseguir isolar e entender possíveis variações com a AI, a criação de novos antibióticos específicos para aquelas variações vão estar disponíveis para as pessoas num conceito muito mais rápido ao mercado. E por fim, ele deu uma pincelada por aqui, mas ele conta exatamente lá no Keynote, que é o conceito de epigenetics. Eu fiquei bastante surpreso, eu descobri só na semana passada, então vai parecer que eu sou intelectual, mas eu acabei de aprender. Então, se você não sabe o que é isso, não tem problema, pessoal. O epigenetics, segundo ele, é um estudo que diz que os nossos hábitos de vida, eles estão diretamente proporcionais ao envelhecimento celular. Ou seja, ter maus hábitos, má qualidade de vida, não só influencia na idade das suas células, como pode passar para os seus descendentes. Então imagina a gente usar a AI para retardar o envelhecimento celular e passar melhores hábitos para frente. E não precisa ir muito longe para ver isso, né? Porque se a gente olha as gerações anteriores, elas viviam muito menos do que as nossas, com hábitos muito piores. Então o que a gente, como conceito de bom senso na humanidade, vem fazendo nos últimos anos? Melhorando os nossos hábitos de uma maneira generalista. Perfeito. Diminuindo o consumo de álcool, tabaco, melhor alimentação, exercícios físicos, assim por diante. O que está acontecendo? As gerações cada vez mais estão vivendo mais, porém, numa visão muito generalista. O que o Paulo está falando é que esse estudo ele vai conseguir na visão do organismo do Leandro. O que para o Leandro faz diferença para que ele viva mais e que ele consiga carregar genes bons para gerações futuras? Então é algo, pessoal, que vai mudar o jogo. A gente estava num papo com o Paulo antes do próprio keynote dele no dia anterior, que ele falou, puta, pessoal, eu acredito prontamente que a pessoa que vai viver 150 anos já está entre nós. Então, esse é o mais não legal. está muito longe disso. E toda vez que a gente fala do keynote do Paulo, me arrepia aqui, porque espero que vocês assistam, pessoal. A hora que o Paulo fala uma frase ali dentro do keynote, que ele diz que o sonho dele, quanto empreendedor, e através disso ele criou com propósito a BioFi, é que nos próximos 5 anos nenhuma pessoa morra mais através de infecções bacterianas. Coincidências de genialidade ou não, é a mesma visão que o Larry Ellison, nosso fundador, propõe para todos no mundo. E nesse momento, a auditório, a plateia ali, acho que tinham mais de 8.000 pessoas, foi abaixo ali aplaudindo o Paulo, então foi um momento muito especial para a gente, novamente, exaltando uma mente brilhante que nós temos aqui na região, na América Latina, no Brasil, dentro de um palco com abrangência global de um dos principais eventos de tecnologia do mundo. E a gente acabou não, né? Parece que foi ontem, mas saímos de uma pandemia. Imagina se a gente tivesse esse poder que nós estamos falando hoje de transformação do mundo através de AI naquele momento. Quanto que a gente não poderia ser mais efetivo no combate ao vírus, o coronavírus naquele momento. Então, pessoal, espetacular. E aí, seguindo, eu acho que a gente tem 2 cases que impactaram muito aqui, segmentos como educação e saúde, que são super importantes. Mas mais importante também do que só falar sobre esse tipo de impacto é falar sobre a governança e o uso responsável de AI, para que sejam possíveis de fato que as organizações inovem. Para isso, vamos chamar aqui o Marcos Faria, da Gol Linhas Aéreas, uma das maiores companhias aéreas brasileiras, para ver o que ele tem a dizer sobre isso, direto lá do Oracle AI World. Vamos com ele. Vamos lá, Marcos.
Hoje, para fazer um equilíbrio entre a velocidade da inovação, a proteção dos dados, eu vejo que a gente tem que trabalhar muito com a parte de governança dentro da empresa, tá? Seja através de você colocar uma plataforma de IA e dentro dela você fazer todo o orquestramento para qual uso vai utilizar, quais são os dados que você vai deixar passar para a IA ou não, mas também para você também monitorar quais são os dados que você vai conseguir trabalhar e que vai ter acesso para os agentes virtuais. Então, a governança nesse momento é um ponto crítico que eu vejo. Eu vejo que a gente precisa também ter a adoção de tempo de vida de um agente. Um agente não é eterno, ele é 24/7, mas não é eterno. Quanto que você vai fazer a troca da evolução do próprio agente, ou até mesmo se aposentar aquele agente e trabalhar com outros. Então, vejo a governança de tecnologia muito forte, um pouco da corporativa também pode ajudar, mas tem que trabalhar um pouco em cima disso para a gente poder entender como vai ser a evolução e o cuidado com os nossos agentes. Muito bom. Pata, o Marcos ele fala muito entre um uso com governança e responsável de AI. Ele fala de um tema legal de envelhecimento dos agentes, como que a gente pode trocar os agentes e como que a gente consegue governar esse tipo de iniciativa. A gente falou aqui num dos episódios anteriores que é meio que assim, a forma como a gente desenhou nossa plataforma é como se a gente pudesse trocar o cérebro do agente pelo modelo mais efetivo da próxima semana para que ele continue performando. Né? O que você tem um pouco para falar sobre, de uma visão geral, governança, segurança, uso responsável com privacidade dos dados, essa visão de evolução de um agente? A gente sempre fala que o agente é como se fosse um colaborador, só que é um colaborador virtual. Então, às vezes ele entra aprendendo e ele vai ganhando maturidade ao longo do processo. Qual a sua visão sobre isso? Que legal. E Lê, se me permite acrescentar, não menos importante, ele citou sobre a confiança na Oracle. Perfeito. Eu acho que muito bacana o jeito que a gente tem tratado os clientes, né, sendo super transparente no que dá e o que não dá para fazer, e sendo super transparente de também você está agnóstico, você está livre para usar a sua melhor AI. E a gente tem sempre compartilhado boas práticas em como manter esses dados para que você esteja agnóstico aos solavancos de mercado. Então, diante disso, é exatamente o ponto do Marcos. Observabilidade e governança desses agentes. Criar cérebros que estejam imunes a novas tendências de mercado. Ou seja, tudo organizado, governado dentro dos padrões de cada uma das empresas. Se amanhã surgir uma AI da China, do Suriname, qualquer que seja o lugar... Ou do Brasil. Ou do Brasil mesmo, por que não? A gente pode utilizar essa melhor tecnologia, ganhar rapidamente a escala que a gente precisa e colocar esse produto na prática no mercado. Muito bom. E eu queria destacar que através, por exemplo, de utilização de plataformas como o AI Data Platform, você pode ter todo o catálogo de agentes, a área que mais utiliza, rentabilizar a utilização daqueles agentes, qual o dado que ele está usando, quem pode usar aquele agente, controlar o ciclo de vida desse agente, estar antenado e fazer trocas com um teste AB de qual modelo que eu estou usando naquele agente, novamente, a analogia de trocar o cérebro daquele agente, visando uma melhor vida daquele agente. Quando a gente olha também uma visão, um dos diferenciais da Oracle, a gente consegue manter 100% da privacidade e segurança dos seus dados. Então, o dado que você está usando para fazer o seu AI, ele não vai voltar e retreinar o modelo. Não tem chance desse dado ir a público. Perfeito. E que essas empresas usem esse dado para poder criar e retreinar os modelos. Então, através da nossa plataforma, a gente consegue garantir 100% que a governança, a segurança e a privacidade, o que mais importa para as empresas são os dados, eles estão resguardados. E o Luiz fala um negócio muito interessante. O Luiz é o nosso presidente da Oracle aqui na América Latina, que ele fala o seguinte: muitos dos problemas que as empresas estão resolvendo agora, e compactua com a fala do Marcos, é porque existem processos ineficientes. Então, por exemplo, eu estou gerando aqui um agente que está chamando clientes com dívida. Será que o meu processo não poderia ser otimizado com o AI para que os clientes não cheguem no momento da dívida? Então, pensando nessa lógica do Marcos também, é super importante. Os agentes sim podem ter um tempo de vida curto e em algum momento você pode ter que desligar, porque aquele processo que tinha uma ineficiência, no primeiro momento você resolveu ele com uma capa mais simplista que já te gerou um ganho sobre aquele processo, seja de redução de custo ou seja de uma melhora em geração de receita, que você vai entender que você pode continuar a inovação em uma camada mais baixa. Então, você vai sempre tentando buscar o próximo passo daquela inovação e visando a substituição de algo que você criou em algum momento. Eu adoro essa visão, inclusive, conversando com muitos dos experts que nos auxiliam a desenvolver esses agentes, a galera tende a enxergar o agente como se fosse uma inovação tecnológica, que para eu melhorar o agente, eu preciso melhorar o código. Né? Exato. E não é necessariamente isso, é muito mais olhar para o agente numa abordagem como se fosse de fato um colaborador. Perfeito. Se esse colaborador está ineficiente, eu vou treinar melhor o meu colaborador. Então, enxergar ele
como um colaborador e não como uma tecnologia a ser desenvolvida? Ou quantas vezes a gente não tem que fazer mudanças no design organizacional que algumas posições elas deixam de ter aquele valor, aquele papel que elas tinham anteriormente, você acaba substituindo isso para um outro nível. Então é pensar um pouco dessa maneira que eu acho que é super importante. Exatamente. Bom, pessoal, para fechar, nós vamos ouvir o Alexandre Donner e o Luiz Felipe Almeida, ambos da Globo, principal empresa de mídia e comunicação do Brasil, que falaram sobre quais as suas visões sobre a disrupção e a transformação que a AI está promovendo nos negócios e na sociedade. Vamos checar a entrevista? Bora! A grande disrupção, né, da AI, primeiro, assim, olhando para a Globo, claramente está na nossa geração, produção e distribuição de conteúdo, né? Então é um assunto que a Globo está se colocando como protagonista nesse cenário e ela quer estar na frente, já está testando e experimentando na produção de conteúdo. Porém, eu acho que tem uma outra disrupção que é o Citizen Developer. O que é o Citizen Developer? É entregar o poder da IA para toda a camada da organização, para todos os colaboradores da organização. Então é dar o poder para cada um dos nossos colaboradores poderem realmente desenvolver, criar, preparar e operar os seus agentes. Agentes estes que vão complementar a sua função, o seu trabalho ali no dia a dia, porque cada um de nós é que sabe aonde a gente está querendo e está podendo estar buscando ali melhorar a sua performance, aumentar a sua produtividade, ganhar maior eficiência operacional, reduzir um risco e ganhar o maior ativo que a gente tem nessa vida, né? Que é o tempo. Então, quando a gente consegue ali ganhar tempo, a gente vai depois entender quanto de tempo a gente está ganhando com isso tudo e onde a gente vai realmente devolver esse tempo, para onde a gente vai devolver esse tempo e como a gente vai usar melhor esse tempo. Então, acho que essa disrupção é muito grande, é a mais nova revolução industrial que a gente está passando, de fato, né? Que não só movimenta tudo isso que a gente está falando, né, de software, mas está movimentando o mercado de construção de data centers, o mercado de energia elétrica, então isso tudo de microprocessadores, da indústria como um todo. Então é realmente um movimento, né, uma transformação que transcende, né, o dia a dia das pessoas e sim atua na sociedade como um todo. Eu brinco que esse ano é um ano de iniciativas. Você tem iniciativas, tem várias iniciativas para que ano que vem a gente possa ter ganho de escalas e massificação da inteligência artificial. O que a gente viu aqui, o que a gente tem visto aqui nesses dias aqui em Las Vegas, são diversas ideias, diversos agentes e fica a nossa cabeça sai daqui a mil, porque são várias ideias, como a gente vai trazer e implantar tudo isso na nossa operação. Estamos num momento agora de transformação. Acho que esse evento aqui veio para comprovar que a inteligência artificial vai chegar em todos os nossos negócios, vai fazer parte do nosso dia a dia e às vezes tem assim até a gente mesmo perceber. A gente viu aqui uma série de ferramentas touchless, então em que a gente deixa de ter trabalhos manuais e passa a ter trabalhos integrados através da inteligência artificial, em que você passa a ter menos dependência humana e muito mais um checking ali das informações. Então, eu acho que a gente está numa fase importante no momento de transformação, de disrupção que a tecnologia traz do dia a dia dos nossos trabalhos para que a gente possa ser novos profissionais a partir de agora. Acho que a IA vai mudar não só as atividades, né, o nosso dia a dia operacional, mas também a gente como profissional. Todos nós vamos ter que saber lidar com essa tecnologia a partir de agora, porque assim, pelo que a gente está acompanhando aqui, o futuro já começou, como a gente diz lá na Globo. Muito bom. O futuro já começou. Que essa frase Lembrei aqui, né, das vinhetas aqui do Canal 5. Muito bom. A Globo, pessoal, para quem é brasileiro e está nos escutando, talvez dispensa comentários, exato, né? Um dos principais veículos de mídia que nós temos aqui no país e é cliente da Oracle há muito tempo. Então, muito obrigado primeiro pela confiança da Globo na Oracle e que a gente tenha trabalhado tantos anos através dessa inovação. O Donner, ele menciona alguns pontos super interessantes. A Globo é um grande usuário de RP Oracle. Então, um pouco do que a gente falou nos episódios antigos, os 600 agentes que a Oracle colocou à disposição, do AI Studio, do Marketplace que está sendo criado agora, de geração de agentes, a Globo é um dos principais usuários que a gente tem no Brasil desse tipo de tecnologia, trazendo para dentro desse tipo de solução e eles testam mesmo, né? Competitivo. Testam, imagina o seguinte, imagina você, sendo a Globo, você pensando no processo de compras para fazer uma nova novela. Imagina quanto... A complexidade, né? Figurino, local, roteiro, nananã. Exato. Imagina quanto o AI não pode ajudar nesse processo de compras, ajudando as pessoas a serem mais eficientes no dia a dia da operação. As tarefas são mais burocráticas e sobrar mais tempo para serem criativas. Faz super sentido. Estou 100% de acordo. E eu gostaria de trazer um ponto aqui do Donner, que ele menciona muito sobre o Citizen Developer,
que é isso, pessoal? Nada mais é do que democratização. Antigamente, e até não tanto tempo atrás, as ferramentas que os colaboradores utilizavam, ela era top-down. Agora a gente vai ter a solução X, A, Y, Z, e você que se vire tem que usar e fazer aqui dentro. O AI permite essa democratização. Então eles querem ver na ponta o que cada uma das funções das áreas cross podem desenvolver para otimizar mais os seus dias a dia, o que eles podem ser menos burocráticos, mais eficientes. Então, ansiosos para ver, né, isso impactando no dia a dia. Eu vou fazer uma analogia básica. Quantos de nós aqui, de uma maneira não oficial, talvez, usamos planilhas no nosso dia a dia? Então, quase todo mundo trabalhando numa empresa tem uma planilha para fazer alguma coisa. Sistemas avançados de planilhas. Nem que seja para, sei lá, gravar senha, mas você tem uma planilha ali. O que o Donner está colocando é, talvez se a gente substituir a planilha por AI, e se eu colocar na mão de todas as pessoas dentro dessa organização a utilização de AI para aquela atividade dela, porque novamente, ninguém melhor do que aquela pessoa, aquele profissional que performa determinada atividade dizer o que ele precisa melhorar, o que o processo está ineficiente e que ele não terceiriza em planilhas, em sistemas satélites e acaba criando uma TI apartada da TI oficial, que isso acontece em muitas empresas, talvez na França, não aqui no Brasil, mas acontece. Sim. Que você não tem algo que não é oficial, que você não tem governança sobre o que está sendo feito, que você tem o risco de vazar algum tipo de informação importante da empresa. Então essa ideia do Donner é potencializar a democratização do uso de AI nas pontas, que faz todo sentido, pessoal. Perfeito. Ajudar jornalistas, ajudar os atores, desenvolver novelas mais rápidas, tudo isso vai ser uma consequência de utilizar a AI como catalisador e não como ponto final. E o Luiz Felipe fala muito da AI estendendo a capacidade humana dentro dessa maneira complementar de atuação. Muitas vezes a gente escuta, meu Deus, a AI vai substituir os humanos, daqui a pouco a gente não vai ter mais emprego e afins. São revoluções que elas vêm passando ao longo do período, assim como foi a revolução da internet, onde grande parte dos empregos a qual a gente estava acostumado não existem mais. Então, quem hoje vê um motoboy levando um documento do ponto A ao ponto B? Hoje é tudo via e-mail. Quem vê a gente assinando muitas vezes com caneta e papel contratos, agora está cada vez mais digitalizado. Então, a AI vem exatamente para isso, para potencializar o recurso mais escasso que nós temos, que a gente já falou algumas vezes, que é o tempo. Então, potencializando a capacidade humana. A gente teve no MIT recentemente, Pata, com alguns clientes fazendo uma ronda de inovação. E um dos slides que mais me chamou a atenção, inclusive eu falei isso numa entrevista que eu tive durante o AI World, é o seguinte, as organizações, como que elas foram desenhadas até então, até hoje, né? Se a gente colocar que a revolução de AI está começando. Imagina um quebra-cabeça. Imagina que cada departamento da empresa é uma peça desse quebra-cabeça. No final do dia, todas as peças se encaixam, você tem uma visão linda daquela foto, exato, de tudo. Mas a área finanças é uma peça, a área de compras é uma segunda peça, a área de atendimento ao cliente é uma peça, no caso da Globo, a área de criação é outra peça, a área de conteúdo é outra peça, e cada um tem seu sistema e afins, isso vai se encaixando. O mundo de AI, a analogia que o MIT faz é que os agentes e a inteligência artificial, ela vai atuar como um círculo. Então, grande parte das atividades a qual nós conhecemos, em vez de ser uma pecinha de quebra-cabeça, ela vai ser um círculo. E o papel do humano vai ser a intersecção entre um círculo e outro, complementando atividades que elas não são potencialmente, nesse momento, introduzidas a um sistema para que ele faça e criando as colas entre uma coisa ou outra. Então, no final do dia, vamos dar novamente o exemplo da Globo. Eu tenho aqui uma produção de conteúdo, parte eu posso fazer com AI, parte eu posso fazer numa conexão humana que vai trazer aquele sentimento, aquela coisa que só nós hoje temos, né? É muito legal, eu não tinha escutado essa analogia ainda, adorei. Eu acho que se eu pudesse acrescentar em cima disso, e é o que a gente escuta sempre, né? Vai substituir todo mundo. A gente tem que transformar esse medo da substituição em oportunidade de crescimento. Então a gente já sabe, a AI é o novo Excel avançado. Boa. Quanto mais você souber, melhor serão as probabilidades, as possibilidades de crescimento, e vamos colocar isso no dia a dia para impactar cada vez mais os diferentes pilares, as diferentes indústrias que a gente tem por aí. Muito bom. O que vimos ao longo dessa série, pessoal, é o espírito do Oracle AI World. E AI não é mais sobre o que se pode fazer, mas sobre o que podemos fazer com ela, em qualquer setor e de qualquer lugar, pessoal. E quando a tecnologia, estratégia, propósito caminham juntos, a inovação deixa de ser um projeto isolado e passa a ser impacto real nos negócios e na sociedade. Gostou da série?
Quer conferir todos os anúncios feitos no Oracle AI World? Acesse o link na descrição do episódio e assista aos principais keynotes do evento. Obrigado pela companhia e continue acompanhando o OracleCast, porque você já sabe, né? A AI não para e nem a gente. Muito bom. Valeu.